Boa noite, Carlópolis. Olha que coisa linda, hein? Que voz maravilhosa. São 19 horas e 37 minutos. Já viu aqui em cima? Quarta-feira, Carlópolis, a história. Em nome de Deus, vou iniciar essa live diferente. Vamos contar um pouco da história de Carlópolis. Mas antes disso, vai lá no nosso canal do YouTube, que vamos jogar essa live lá também. Ela vai ficar registrada. Se você quiser acompanhar, é só voltar um pouquinho, mas ela vai ficar registrada. Antes disso, quero dedicar aqui tudo isso que eu tenho aqui ao meu amigo em memória, Sr. Otto Conte Gama, no qual há muitos anos atrás ele me cedeu essa história aí também de Carlópolis, Paraná. Aqui não tem IA, aqui nós vamos ler na íntegra. Claro, se não conseguirmos ler tudo agora, vamos fazer por etapas, ok? Portanto, com certeza não vou conseguir bater um papo com vocês. Não quero falar de outro assunto, a não ser a história de Carlópolis. Vou relatar aqui, depois que eu iniciar, eu não vou parar mais, já dar o boa noite, a não ser que eu dê uma boa noite, como estou dando aí para o meu amigo Renato Faganelli. Esta é uma história que é colocada, que eu ganhei, geral, tá aqui, ó. Ela vai até um determinado momento. E o porquê eu quero contar histórias de Carlópolis? Porque tanto você como eu, que é filho nato de Carlópolis, nós temos que preservar as histórias, as brincadeiras, mãezinha da rua, pega-pega, pé na lata, carrinho de mão, carrinho de rolemã. São muitas histórias. Vamos baixar um pouquinho o som, dar uma boa noite aí ao meu amigo da Digital News. Muito obrigado por você estar participando aí também com a gente. Espero. Lá está o nosso estúdio, hein? Só uma pergunta. O som da minha voz, ok? Ontem deu polêmica, hein, na minha live, hein? Não é não, Renato? Já deixamos o som mais baixo possível, para que nós não possamos ficar gritando. A esposa dele foi quem tentou ensinar o português para mim e não deu certo. Confundiu minha cabeça agora, Renato. Bom, para você que vai entrar, acompanhe a gente no nosso canal do YouTube. Vamos já colocar aí o nosso link. Já informamos que aqui não temos esse problema de ter milhões de pessoas e queremos sim ter qualidade. Se você que nos segue entende isto, parabéns. Vai lá e se inscreva em nosso canal. Vamos colocar essa live amanhã, depois na íntegra também.
Quando aqui era mata cerrada e só existia nativos, como os índios guaranis, chegaram aqui os nossos primeiros habitantes, que foram os 3 irmãos paulistas, José Leite da Silva, Joaquim Leite da Silva, Pedro Leite da Silva. Para esses homens chegarem aqui, tiveram que abrir caminhos, fazendo picadas para achar um local ideal para fazer os seus ranchos. Seu objetivo era fazer roças nos matos que cobriam a zona do rio Itararé. Isto lá em 1860. Depois deles, vieram aqui um grupo de aventureiros paulistas. E seus objetivos eram encontrar aqui ouro e prata, mas infelizmente não acharam nenhum filão de ouro. Então se juntaram aos outros 3 irmãos, onde tomaram posses das terras, situadas desde a vertente do rio Itararé, Ribeirão da Cruz, Ribeirão Novo e Alemoa. Depois da divisão das terras, que coube aos grupos paulistas, esses venderam para um cidadão de sobrenome Pedroso, residente em Itaporanga. Em 1880, o cidadão Pedroso, não dando muita atenção na terra, vende para os senhores Bartolomeu Vicente Ribeiro, João Domingues Oliveira, João Pinto da Fonseca, João Fernandes da Silva, José Leite da Silva, Pedro Joaquim da Costa, Emílio Batista Leite, Joaquim Calistro de Medeiros e outros. Esses homens vieram povoar suas terras em torno de 1889 aproximadamente. Em 1890, os senhores Joaquim Calistro de Medeiros, Bartolomeu Vicente de Ribeiro, com a população já havia crescido, doaram as terras para a fundação do patrimônio, que foi chamado de São João de São Bom Jesus de Passos, mas não localizaram a doação, por não saberem onde ficava o povoado, que esperavas que fossem realizado. Em 1892, no lugar onde se achava a sede municipal, apareceu alguns ranchos que eram construídos à beira da estrada, picadão, de homens que vinham de fartura e aqui chegavam. Se ramificava para as diversas propriedades. Então começou a formar o patrimônio esperado. Os primeiros moradores foram João Garcia, João Virgílio, Pedro Cabrate, Francisco Leite Rosa, etc. E foram mais alguns. Em 1896, foi organizada a comissão composta de doadores, que eram os senhores Emílio Gonçalves, Antônio José Ferreira Pinto, onde vieram escolher o local a ser doado ao patrimônio. São Bom Jesus de Passos, que depois passou a ser chamado de Jaboticabal, recebeu este nome porque o rio banhava o patrimônio de São Bom Jesus de Passos. Na costa só existia jabuticabeiras. E quando esses homens chegaram aqui, saciaram a sua sede e fome com frutas que encontravam no rio. O rio chamado Jaboticabal é o lugar que escolheram para morar também. No patrimônio existiam ranchos
cobertos de coqueiro, uma capelinha, uma vendinha que se chamava Três Beiços. O primeiro comerciante foi o cidadão Salvador Proton, sendo seu balcão feito de palmito lascado. Em 1897, foi construído a primeira casa, que era de barro e coberta com tabuinhas de pinheiros, sendo seu construtor Antônio José Pinto, que já era proprietário. Daí em diante, outras se seguiram. Nessa época, também o vigário da paróquia de Barbosa, ou seja, Santana do Itararé, da qual fazia parte da nova população, Padre João Luciano, com o auxílio de Joaquim Ribeiro, demarcaram o patrimônio jaboticabal em uma praça quadrada, onde levantaram uma grande cruz, ficando assim marcado a Praça da Igreja. Isso se deu em 25 de agosto de 1897. Compartilha aí pra gente essa live. Em 1899, foi criado a primeira escola, sendo a sua primeira professora a Dona Gabriela Govenini. Em 1900, veio o primeiro padre, Frei Isidório. Neste ano, ainda foi fundado a primeira olaria, pertencente a Joaquim Costa. Em 1901, por decreto 290, 17 de agosto, foi criado o Distrito Policial. Neste ano, ainda foi construído o primeiro prédio de alvenaria, construído por Vitor Gorzon. Em 1904, foi nomeado o juiz distrital. Opa, deu uma engasgada aqui, que é isso? O senhor Delfino Gonçalves Mendes, sendo o primeiro juiz de paz e escrivão. Senhor Antônio Jonas Ferreiro Pinto era do cartório. Em 1905, foi organizado uma banda musical pelo referido Padre Isidório, que era o seu regente. No mesmo ano foi criado a paróquia de Jaboticabal, assim como construída uma ponte de madeira sobre o rio Itararé, com 80 metros, construído por João Fernandes da Silva, sendo ela explorada pelo seu proprietário Joaquim Antônio Ribeiro, que cobrava 0,50 cruzeiros por pessoas, e cruzeiros 1,50 por carro, e as carroças que por ali passavam. Em 1906, por carta prevista de Dom Duarte Leopoldo de Silva, bispo de Curitiba, foi criado o Conselho de Fábrica de Igreja, sendo compostas pelos senhores Delfino Gonçalves Mendes, Francisco Subtil de Oliveira Lopes, Fabiano Vilela, Joaquim Antunes Ribeiro, Sebastião Antônio da Silva, funcionando o senhor Manuel Tibúrcio Leite, o tesoureiro, fabriqueiro e representante jurídico da mesma fábrica, sendo o vigário da paróquia, o capitão Cúria, o padre João Luciano Ribeiro. E ainda neste ano foi criado uma sociedade, sendo seu
presidente Coronel Leite, que construíram um teatro público onde representavam as companhias que por ali passavam. Nessa época, em Jaboticabal, as pessoas já mais evoluídas e já havia uma banda para elas se divertirem. As festas já saíam e era realizado no pátio da igreja. Nessas festas em Jaboticabal, recebiam várias visitas das regiões. E havia também muitas pessoas que desrespeitavam a lei. Vamos? A delegacia era em frente onde hoje é o Colégio Carolina Lupion. Era feito de barro, coberta de palmito. Nesta época, o cidadão de Jaboticabal tinha um sonho, que era a instalação do município. Já começa, hein? Em 1907, Jaboticabal realiza seu sonho. Por Lei Estadual 713, 2 de abril de 1907, foi criado o município de Jaboticabal, com instalação na sede 13 de julho do mesmo ano, desmembrando-se do município de São José de Boa Vista. Foi nesta data instalada a Câmara Municipal, no prédio do teatro, sendo seu primeiro prefeito Paulo Emílio Teixeira, servindo como secretário Coronel Vicente Russo, presidente da Câmara de Itaporanga. Primeiro alvará de licença, em Carlópolis, Paraná, hein? Perdeu? Não, vai ser colocado depois no nosso canal do YouTube. Foi expedido para a Casa Comercial do senhor Benedito Xavier de Barros, em 19 de agosto de 1907. Neste mesmo dia, foi instalado a Câmara Municipal pelo Tenente-Coronel José Antônio, prefeito municipal de São José da Boa Vista, que veio dar posse aos vereadores em nome do vice-presidente do Estado, que ficou assim constituída: Francisco José Soares, Laudelino Ferreira de Oliveira, Olímpio José de Oliveira e José de Oliveira. 1908. Foi pela Câmara Municipal decretada a constituição do município, conforme Lei 7, da mesma data. 1912. Foi eleito o senhor Alfredo de Oliveira como novo prefeito. Este constituiu o cemitério, conforme encontrado vestígios de um cercado perfeito com madeiras verdes, com cascas, e depois, de feito com as mesmas, brotaram-se, tornando-se árvores, dispostas em linhas retas e perfeitas de um quadrado, que seria o cemitério que até hoje está lá. Comprou a casa onde fica a prefeitura. A casa era de barro, pertencia a Laudelino de Oliveira, e os terrenos que pertencem hoje à prefeitura. Nesse mesmo ano, o chefe político foi o senhor Coronel Manuel Tibúrcio Leite. Este está merecendo um grande destaque, pois este queria um melhor visual para a cidade, mas a prefeitura não tinha recursos. Então ele, com o seu dinheiro,
mandou que seus homens limpassem a rua, e naquele tempo chamava-se Rua das Tropas. Mandou também que em cada esquina instalasse um lampião de querosene para iluminar a cidade e fez esgoto. Em 1916, foi eleito o prefeito Aristide de Paula Cunha. No período que o prefeito estava eleito, em 1918, foi criado um termo de denominação para Carlópolis, em homenagem ao tenente-coronel Carlos Cavalcante de Albuquerque, então o presidente do estado. O Congresso Legislativo do Estado adotou a denominação conforme a Lei de 1934, 20 de março de 1920. E em 1920 foi eleito o prefeito Coronel Manuel Tiburcio Leite. Mais ou menos nessa época, houve aqui uma doença muito forte, Carlópolis, que devido à falta de recursos na cidade, pois não existiam médicos, essa doença era chamada de gripe espanhola. Nesta época, as ruas da Tropa foi mudado para a Rua do Comércio. Em 1924, foi eleito o prefeito Eugênio Neves Soares. Nesse período, foi criado um sistema de comunicação para Carlópolis, o telefone. Este prefeito ficou no mandato até 1930, pois com a Revolução de Getúlio, nomearam Fidêncio Fernandes de Melo. Claro que foi nomeado pelo comandante militar de Carlópolis. E com essa revolução, Carlópolis foi invadida pelos gaúchos. Muitas pessoas, com isto, tiveram que desocupar as suas casas. Eles também queriam fuzilar um comerciante de nome Davi. Em 1931, o interventor General Mário Torim nomeia como prefeito Edviges do Amaral. E neste ano, o interventor Manuel Ribas nomeou outro prefeito, que foi o capitão Estácio dos Santos. Este, sim, fez várias feitorias para Carlópolis. Jardinou a Praça Coronel Leite, calçou a praça, fez o coreto, fez um poço que servia de abastecimento para a cidade, fez um clube que se chamava Clube Margarida, e hoje, conta-se a história, o Clube Recreativo Primavera. Em 1932, supriram o município e ficou só o distrito, só por 30 dias. Pois os cidadãos de Carlópolis organizaram uma comissão para o Rio Grande do Sul. Laudelino Ferreira de Oliveira, Benjamin José da Silva e outros levaram uma carta do coronel Ataliba Leonel para o general Flores da Cunha, pedindo que o interventor deixasse sem efeito a extinção do município. E com isto, conseguiram. Está gostando? Compartilhe, por favor, essa live. Em julho de 1937, houve outra revolução no Brasil. E em São Paulo, constitucionalista, isto fez com que houve
uma nova eleição em Carlópolis. 1934, o prefeito constitucionalista, o senhor Roque de Oliveira Gama, este não terminou seu mandato. Mais ou menos nesse período, a Rua do Comércio foi mudado para a Rua Doutor Afonso Camargo. Em 1937, houve intenoa integralista no Rio de Janeiro. E com isto, o presidente Getúlio Vargas deu novo golpe, prejudicando Carlópolis, pois saiu o prefeito constitucionalista e novamente foi reeleito o prefeito Capitão Estácio dos Santos, durante 60 dias mais ou menos. Vamos chegando em 1938, vou compartilhar aqui, 1 minuto. Vamos lá para o Filhos Natos de Carlópolis. Claro que só vai ficar aqui quem gosta de história. 1938, foi nomeado o prefeito Tenente Manuel Alves do Amaral. Sim, passamos lá. Que nomeou como secretário Leovegildo Salles. Esse nome você conhece. Espero que a saudosa aí, doutora Raquel, acompanhe essa leitura no final. Este não quis ficar no cargo, então foi nomeado o prefeito Dr. João Ferrário Lopes. Neste ano veio o primeiro médico, Heinz Hooker. Este prefeito criou o tiro de guerra para Carlópolis. Conseguiu a nomeação do sargento Dr. Ari Miranda, que ficou sendo dentista de Carlópolis. Deu também verba para cascalhar a rua. Neste período, foi instalado a luz elétrica na cidade. 1939. Foi nomeado o tenente Benedito Magalhães como prefeito. 1940. Foi nomeado para prefeito Felizário de Paula e Silva. Por que você deveria escolher a V4 Company para cuidar do marketing da... Mais uma. Vamos ficar sem som. Em 1940, foi nomeado para prefeito Felizardo de Paula e Silva, pois o presidente Benedito Magalhães pediu demissão do cargo. Este ficou somente por 50 dias. Neste período, a rua Afonso Camargo foi mudada para João Pessoa, que também foi nomeado o tenente Manuel Denis para prefeito. Em 1941, foi nomeado outro prefeito, tenente Nelson do Nascimento, que construiu o Clube Primavera. Este eu frequentei, hein? Criou a Biblioteca Municipal, a Cooperativa Agrícola Mista. Em 1942, foi nomeado o prefeito Júlio Rocha Xavier. Este ficou só 2 anos no mandato. Em 1944, foi nomeado o capitão Adeibal Fortes de Sá. No final deste ano, foi nomeado outro prefeito, Laudelino Ferreira de Oliveira. Sobe aí um joinha, um coraçãozinho. Em 1945, foi nomeado outro prefeito,
José Gonçalves Mendes, ficando no mandato por 60 dias. Esses prefeitos não obtiveram muito destaque, pois eram nomeados e não eleitos pelo povo, e ficaram muito pouco tempo no cargo. 1946. Está bom? Vamos continuar? Vamos. Vem a eleição para prefeito. Quem é eleito? É o Orlando Ramos, de Proença, falecido com 102 anos na cidade de Carlópolis, hein? Este fica somente por 60 dias. No final de 1946, o prefeito eleito é Leovegildo Salles. Este, é claro, também que merece grande destaque, pois foi o que mais ajudou a comunidade de Carlópolis em suas feitorias. Trocou a iluminação das ruas, muda o nome de João Pessoa para a Rua Benedito Salles, faz uma nova iluminação do jardim, constrói uma fábrica de broquete de calçamento das ruas, cascalhou as estradas que vai para Ribeirão Claro, consegue, por intermédio do deputado Lauro Lopes, olha, esse também você conhece, com o governo local, a construção da ponte do Rio Itararé, feito pelo engenheiro Alceu Moleta, hoje está debaixo da represa. Constrói o posto de saúde infantil LBA, consegue com o Estado o posto de higiene, hoje posto de saúde, consegue a criação do ginásio, bem assim como a escola normal e o comércio, construiu o Hospital São José, construção da delegacia, cadeia pública, abertura da Avenida Lauro Lopes, na Praça Coronel Leite, a inauguração do busto do Lauro Lopes, trouxe as primeiras motos niveladoras. Fato importante, veio só 2 para o estado. Uma para Tibagi e outra para Carlópolis, Paraná. Implantou gratuitamente o empréstimo agrícola. Esta eu sabia. Para a lavoura. Para tanto, montou uma oficina mecânica. Comprou 3 tratores, inclusive uma esteira, com todos os implementos para dar maior desenvolvimento agrícola do município. Construiu o estádio de Djalma Salles, construiu um aeroporto, criou uma área de táxis, Carlópolis a Curitiba, criou o distrito de Nova Brasília, fez 2 estradas, Carlópolis a Nova Brasília, trouxe a agência da Caixa Econômica, conseguiu a abertura da estrada até o Novo Porto, tudo isso com o auxílio do senhor Felizário Leite de Paula e Silva. Compartilha, está boa, está bom o bate-papo, não está? E isto vai para o nosso canal do YouTube. Estamos lendo aí a história de Carlópolis, Paraná. Eu paro um pouco para dar um fôlego na minha voz e compartilhar. Já compartilhou? Digital News, vai aí. Em 1949, ainda com posse de Leovegildo Salles, chegaram as famílias da colônia japonesa em Carlópolis, que foram Shigeru Yuzuki e Sunao Ito, no qual você vê um memorial dele
lá no cemitério. Antes deles, já havia aqui uma primeira família japonesa, de Paulo Yoshitani, isso mais ou menos em 1932. Mas o que mais destacou foi a segunda família, que vieram da fazenda Tiolanda. Começaram a fazer loteamento e outros japoneses dessas terras. Essas terras foram totalmente tomadas por capoeiras de matos. Depois de muito trabalho, começaram a plantação. Uma das primeiras plantações foram o algodão, arroz, batata, primeiramente o feijão, cereais, né? Mas com isso não obtiveram lucro, que despejaram, e isso fez com que o senhor Hatsuo Yamamoto trouxesse a criação de galinhas. Montou uma granja. Isso em 1953. Estamos chegando em 1964, hein? Onde eu nasci. Em 1951 foi eleito o prefeito Edviges Benedito do Amaral, que construiu o muro do cemitério. Fez a construção do prédio da prefeitura, mandou construir o muro nos terrenos vazios, fez meio-fio nas ruas para construções de calçadas. Cara, já li 4 folhas, hein? Em 1955 foi eleito novamente o prefeito Leovigildo Salles. Então este continuou dando força para a nossa cidade. Nesse mandato, o que mais destacou foi a construção da rede de água em Carlópolis. 1956. O prefeito Leovigildo Salles teve que pedir licença da prefeitura por motivo de doença. Então, deixa no seu lugar, como prefeito interino, o senhor João Gervásio. No final do mandato, volta o prefeito Leovigildo Salles e termina. Em 1959, foi eleito o prefeito Osmar Ramos de Oliveira. Um dos benefícios que mais destacou neste mandato foi o serviço da assistência social. Conservou as estradas municipais. Caramba! 1964. Isto quando eu nasci, já na construção lá do Hospital São José, hein? Foi eleito o prefeito o senhor Elson Soares, no qual o meu pai, Jorge Naim, era fervoroso aí em sua defesa. Suas feitorias foram mais destaque: calçadamento das ruas Padre Hugo, Jorge Barros e as transversais. Em 1969, foi eleito novamente Osmar Ramos de Oliveira, não ficando no cargo por motivos particulares. Esse motivo eu posso contar. Será? Eu lembro muito bem de passeatas na rua lá, onde jogaram. Bom, poderia até colocar uma foto aí se eu fizer a edição. Em 1969, fica no mandato como prefeito o vice José Savoia e as suas feitorias. Colocou em ordem os serviços de impostos na prefeitura. Neste período, começou a cobrar a taxa d'água. Bom, vou dar uma olhada. Se estiver bom, você comente. Estamos a 39 minutos. No final de 1969, fica com a posse da prefeitura o tenente-coronel Antônio dos Santos,
Em 1970, fica a posse com o senhor José Savoia e José Ribeiro da Cunha. Neste mesmo ano, entra outro prefeito. Esse eu já ouvia falar, o senhor Homero Raveduti. Em 1973, teve uma nova eleição, que é eleito o prefeito o senhor Domingos Rodrigues de Oliveira. O que mais destacou em seu mandato foi o trabalho em benefício do povo. Deu boa assistência social aos pobres, construiu a rodoviária, instalou luz elétrica na Brasília, tudo isso com o próprio dinheiro do município. 1977, o prefeito eleito Elson Soares, suas feitorias, a instalação do serviço de abastecimento de água pela Sanepar, para o setor educacional, em convênios com o governo do estado, construíram 12 salas de aulas, 6 na Nova Brasília, 3 no bairro do Espírito Santo e 3 na cidade. Iluminação da rua Francisco Avelino de Paiva, atravessa Lins de Vasconcelos, um terreno doado pela prefeitura, foi construído o prédio da Telepar e também foi doado o terreno para o fórum. Fez a iluminação na Praça Leovegildo Salles. Tudo isso com o auxílio do governador Ney Braga. Em 1983, o prefeito eleito Osmar Ramos de Oliveira, este não pôde ficar no cargo por motivo de falecimento, ocorrido em novembro de 83. Eu estava no Exército Brasileiro, servindo lá em Curitiba. Então quem toma posse é o vice José Camilo de Souza, o farmacêutico, no qual nós postamos em memória, faleceu aí há pouco tempo. Então, esse está completando 30 meses de mandatos. Suas realizações são atender o setor rural, já que era um dos grandes objetivos do senhor Osmar Ramos de Oliveira. Estão construindo inúmeras pontes, terras, estradas, esporte e assistente social, além do desenvolvimento urbano. Antes, só haviam 6 ou 7 escolas de alvenaria no setor rural. Hoje são 17, e a meta era atingir 30 municípios. Remodelaram toda a Praça Coronel Zé Leite, estão asfaltando ruas e reformando quase totalmente o estádio de Djalma Salles, aquele que está com o muro caído lá até hoje. Não desde a época, pouco tempo. Incrementaram quase 70 ligações de clique rural do município. Reconstituíram a estação rodoviária. Estão construindo um mini posto de saúde no bairro da Nova Brasília, bem como promovendo a ligação telefônica. Para lá, uns bairros que mais recebeu melhoramentos foi o de Nova Brasília. Temos várias polêmicas lá na Nova Brasília, né? Estão construindo em Nova Brasília uma espécie de clube comunitário. A obra mais importante, diz o nosso executivo. Esta assistente social que atende toda a população carente do nosso município. E por fim, ele faz um convite para visitar toda a população carente, visitando a creche municipal para vermos o trabalho dos voluntários da LBA em nossa cidade. O nosso prefeito também revela aqui os seus projetos que estão em andamento
a benefício de Carlópolis, Paraná. Temos muita coisa em mente para os nossos 2 anos finais de mandato. Vamos ver se implantamos algum projeto turístico em nosso município. Também estamos incentivando as expansões empresariais. Logo teremos em nossa rua de lazer e os nossos projetos está também a construção do ginásio de esporte. É claro que não podemos esquecer das manutenções que já existem. E agora vamos destacar de imediato a reconstrução e cascalhamento de todas as estradas vicinais. Em 1983, o prefeito eleito Osmar Ramos de Oliveira não pôde ficar no cargo por motivo de falecimento em novembro de 1983. Bom, quem tomou posse foi o vice, José Camilo, e as realizações foram atender o setor rural. Em 1989, eleito, seu primeiro mandato, Luiz Garbelotti, assumindo em 1/2/89, tendo realizado uma das melhores administrações. Dentre as suas obras, destacaram-se a execução da rede de esgoto do município, o qual executou mais de 56% de aquisição de maquinários para o setor rodoviário. Teve uma aquisição de 13 alqueires de terra. Que foi da família Benedito Bezerra, iniciando o sistema de casas populares. Deixa eu ver quem que me chamou aqui. Vamos lá para o... Deixar carregando aqui. Mandar um abraço aí aos meus amigos. Descansando a minha voz, né? E a construção de várias pontes é um ótimo sistema de conservação de estradas rurais, rede de iluminação pública com vapor de sódio na rua Benedito Salles, construção do calçadão, remodelação da praça Leovigildo Salles com um sistema de petit pavé, pavimentação asfáltica em várias ruas, dentre elas a continuidade da Avenida Lauro Lopes, Elson Soares, Jardim Bandeirantes, inclusive a rede de galerias pluviais na Avenida Elson Soares e Jardim Bandeirantes, remodelação do sistema de saúde e uma ampla assistente social. Auxiliou o início do empreendimento do Vale dos Sonhos. Teve dedo aí de muitas pessoas. Chegamos aí em 1993. Eleito o Dr. Isaac Tavares da Silva. Fez da saúde e turismo o seu marco administrativo. Na saúde, criou o Hospital Municipal com funcionamento na rua Salvira Marques, onde funcionava a Casa de Saúde e Maternidade de Carlópolis, dividindo o atendimento com o Hospital São José. Para quem não conhece, indo lá
para o Caravela. Construção do ginásio de esporte Homero Raveduti, 3 pavilhões comerciais no centro de eventos Jorge Leite da Rosa, promoção da primeira Frutfest, teve a repercussão interestadual, Vale dos Sonhos, incentivo e auxílio nas obras do empreendimento dos Vales dos Sonhos. Loteamento de lazer como Água Viva, Lagoa Azul, Água Branca. Execução do programa de moradias, tendo como concluído 97 casas iniciadas na gestão anterior, executada com mais 182 casas populares da Coapar. E o desfavelamento, execução e continuidade do sistema de esgoto, concluiu cerca de 80%. Obrigado aí a você que está me acompanhando. Execução do pavimento asfáltica, entre as quais destacam a Avenida Turística Elias Merim Mansur, aquisição da Ilha 13, denominada Ilha do Ponciano, junto à CESP. 1997, o prefeito Adir José Sioff teve uma conturbada disputa política entre os poderes, tendo sido cassado por 2 vezes e reconduzido através do Tribunal de Justiça, que culminou em 1999 com a sua cassação pelo Tribunal de Justiça do Estado, assumindo o Roberto Coelho, onde ele era o vice-prefeito. Dentro das realizações de Adir José Sioff e Roberto Coelho, destacam-se os caminhões basculante, 2 ambulâncias, 4 ônibus para o transporte de estudantes, 3 bestas para estudante, construção do posto de saúde, do conjunto habitacional Vista Alegre, início do pavimento no Vista Alegre, com recursos e emendas no orçamento geral da União, construção da Vila Rural, esperança na compra de imóveis rural para o programa Vila Rural, Manga Rosa. 2001, voltou o prefeito no seu segundo mandato, Luiz Garbelotti, tomando posse em 1/1/2001. E assim vamos fazer uma síntese da nossa história. Temos aqui algumas coisinhas. Vamos continuar, vamos terminando. Na segunda parte vamos chegar aí nos prefeitos e com esta a gente vai encerrar daqui a pouco. Compartilhou? Vai estar no nosso canal do YouTube. Isso aqui é uma síntese histórica. Nosso amigo saudoso Otto Conte Gama, no qual forneceu isso aqui para mim quando eu quis estudar a história de Carlópolis. E você vai ouvir muito a minha história. Quando aqui era mata cerrada, tudo isso está voltando lá, hein? Tudo isso é uma síntese do que nós já lemos. Vou deixar essa síntese, porque está repetindo tudo que eu falei lá. A história de Carlópolis tem que nos contar o Santo Bom Jesus. Para quem já fez aquelas caminhadas em Siqueira Campos, sabe. 1934, veio morar em Carlópolis um homem que se chamava
José Pinto, e trouxe com ele um santo que se chamava São Bom Jesus da Cana Verde, e que dizia ser milagreiro. José Pinto foi morar em um sítio na divisa de Carlópolis de Siqueira Campos. Por isso que era a visita lá, né? Este, em sua residência, construiu uma capelinha, onde as pessoas passavam a fazer romaria durante muito tempo. Quando José Pinto ficou velhinho, achando que o santo deveria ficar para um herdeiro, doou o santo para a igreja de Carlópolis. Frei Leonardo de São José da Boa Vista, com interesse em teor no santo na sua igreja, veio aqui no sítio dos Pintos e levou para sua igreja. Padre Hugo de Carlópolis, não gostando dessa atitude, vai conversar com José Pinto. Este tenta receber o santo de volta com os padres de Siqueira Campos. José e Padre Hugo não querem saber de confusão. Os padres de Siqueira Campos e José Pinto vão pegar o santo de volta, e no meio disto forma-se uma confusão e José Pinto morre. Mas os padres de Siqueira Campos conseguem pegar o santo e leva para sua igreja e o parafusa na parede. Com isso, ninguém mais tiraria o santo dali. Foi um caso judicial onde o Padre Hugo, não desejando um escândalo e que seu nome fosse em vão, deixou o santo em Siqueira Campos. E disse que fazia outro santo, pois seria igual. O Padre João de Maria, quem não conhece, hein? Conta-se uma história de que quando aqui era só mata e só existiam poucos moradores, veio um padre que se chamava João de Maria. Ele tinha fama de ser milagreiro, pois benzia as crianças doentes e elas ficavam curadas. E ele também morava no templo, debaixo de uma árvore. E que onde ele dormia não chovia. O homem dizia que ele, onde passava, a terra seria abençoada. Vamos chegando para os aspectos gerais do município. Com isto, nós vamos encerrando essa primeira parte. Depois nós vamos colocar a relação dos prefeitos do período de 1912 até 2001, foi quando nós tivemos essa informação. Posteriormente, vamos falar sobre a bandeira do município, o brasão do município, o que significa, os peixes, os pinheiros. Vamos explicar tudo o que nós sabemos. Vamos transformar tudo isso que nós temos aqui em PDF e ele será disponibilizado a quem queira. Quem gostou dessa história, compartilhe. Fale um pouco mais da sua infância. Não podemos deixar em nenhum momento de contar a história de Carlópolis. Agradeço imensamente a você que ouviu essa história, a você que ficou aqui comigo. E vou voltar daqui a 1 minuto. Em nome de Deus, quero encerrar essa live
dizendo para você: nunca perca a sua essência. Pode perder todos os seus amigos, mas nunca perca a sua essência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem de ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deixe o seu coração falar por você. Boa noite. Eu sou Jackson Lane.